Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um Café com Consciência e hoje eu tô com uma convidada super especial, uma especialista. Ela é psicóloga, é mãe, acabou de ter gêmeos, né, Carol? Sim. Nossa querida Carolina Pinheiro, além de ser consteladora sistêmica. Seja muito bem-vinda, Carol! Muito obrigada, Lu. Uma honra estar presente aqui com vocês hoje. E a Carol, ela acabou de lançar um curso chamado Leve Maternar. Conta mais do seu curso, Carol. Então, né, eu sempre acompanhei muito esses conteúdos de maternidade, né, desde que eu me interessei em ser mãe. E eu percebi um gap ali, uma falta, um buraco nas informações que a gente não encontrava. Porque muitos cursos, eles falam diretamente sobre a criança, o que fazer quando a criança faz birra, como funciona o desenvolvimento da criança, do cérebro da criança, e são informações muito importantes, né, valiosas, mas eu percebi que os cursos esqueciam de falar da mãe. Né? E quem cria essa criança? Quem é o principal exemplo, a principal referência para essa criança? É a mãe. Então, não adianta só a gente estudar sobre educação, sobre desenvolvimento infantil, sobre neurociência do cérebro, se a gente não olhar para essa mãe que está ali. Porque se ela tiver um monte de informação, mas ela não estiver se autotrabalhando, cuidando das próprias emoções, ter todas essas informações não vai adiantar de nada. Exato. Então, eu percebendo isso, eu desenvolvi um curso que vai também tratar dessas outras informações sobre a criança, mas principalmente a maior parte do curso vai olhar para essa mãe, para cuidar das emoções dela, dos traumas dela, a relação dela com os pais dela, que é isso que a gente acaba projetando nos nossos filhos, né? Então, esse curso é para a mãe desenvolver o autoconhecimento, trabalhar as suas questões emocionais e conseguir, assim, evitar projetar essas questões no filho dela. Exatamente, porque querendo ou não, a criança, ela é um reflexo do emocional dos pais, né? Principalmente nessa primeira infância que é da mãe. Então, se a mãe não tá bem emocionalmente, ela vai colocar isso em cima da criança e vai trazer um monte de problemas, né, Carol? Exatamente. E muitas vezes eu escuto, né, meus pacientes falam assim, ai, Carol, eu já sei, racionalmente eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas na hora da birra, na hora do desafio, eu não consigo pôr em prática. A hora que eu vejo, eu já estou repetindo aquelas frases que a minha mãe dizia pra mim quando eu era criança, eu já tô gritando, eu já tô explodindo e depois me sinto culpada, arrependida. E aí, como é que eu faço então, Carol, para conseguir colocar isso que eu já sei no racional na prática ali na hora do vamos ver, né, que tá pegando fogo? E aí eu falei, então, o que você tem que fazer é cuidar da sua própria criança interior. Exato. Porque se a mãe cuida da própria criança interior e dá para ela o que ela precisa, ela consegue, na hora da explosão do filho, colocar em prática todas essas teorias que ela já sabe. Mas se a própria criança interior da mãe tá abandonada, negligenciada, aí não tem jeito, vai acabar explodindo. Exatamente. É interessante trazer que essa criança interior da mãe é o quê? São as experiências que essa mulher hoje como mãe, ela teve lá quando ela era uma criança. Então, se ela não trabalha, se ela não olha para essas questões das coisas que foram doentias, ela vai replicar isso na criação dos filhos e essa dinâmica vai se repetindo, né? Exatamente. E é o que acontece de geração em geração, aqueles ciclos de violência. E violência, a gente fala, às vezes a pessoa pensa só em violência física, né? Bater. Sim. Ah, eu nunca bati no meu filho. Tem muita gente que bateu, né? E que bate até hoje. Mas tem gente que fala, ah, eu nunca bati no meu filho, então eu não pratico violência. Gente, violência não é só física, nem só sexual, né? Então, ignorar o seu filho é violência. Ameaçar, se você não fizer o que eu tô te pedindo, você não vai ganhar tal coisa, você não vai fazer tal coisa. É violência. Negligenciar é violência. Invalidar as emoções da criança é violência. Muitas vezes eu vejo isso. Até às vezes sem querer, sem intenção. Mas a criança, por exemplo, tá chorando porque ela queria comer o biscoito inteiro e a hora que abriu o biscoito estava quebrado. Muitas vezes isso já é um gatilho para a criança dar um chilicão. Sim. E aí, às vezes, a mãe e o pai ficam dando risada na cara da criança. Eu sei que às vezes é uma coisa tão, pra gente, adulto, pequena, que dá vontade mesmo de rir. Mas a gente precisa se segurar. Porque se a gente ri na cara da nossa criança, do nosso filho, quando ele faz uma expressão da própria emoção, da própria frustração, que pra ele aquilo é grandioso. Sim.
Ele não tem dimensão das coisas ainda, né? E aí imagina, ele tá frustrado, ele demonstra a sua frustração, ou seja, expresso a minha emoção aqui pra você, mãe, a pessoa que eu mais confio, ou pai. E aí a minha mãe e meu pai ri na minha cara. O que eu vou sentir? Que eu sou inadequado, eu vou me sentir ridicularizado, eu vou sentir vergonha e eu vou cada vez mais reprimir as minhas expressões das minhas emoções. Isso. E a gente sabe o que acontece quando a gente reprime as expressões das emoções, né? Exatamente. Elas acabam virando uma doença. Com certeza. Né? Sintomas diversos. Então, isso de rir, né? É muito triste isso. E é assim, eu entendo. Às vezes dá vontade de rir, porque o negócio é tão grandioso com uma coisa tão simples. Mas, gente, segura, sabe? Sim. Deixa pra rir depois que estiver dormindo, quando você for conversar, contar pra alguém. E ter consciência da fase que a criança tá, né? E isso é muito importante, que a Carol traz aqui, até no trabalho, né? Que se a gente não se cuida, que a gente tá... Duas mães, né, Carol? Carol teve parto normal, dos 3 filhos, teve gêmeos agora. E a gente compartilha muito desse parto humanizado, de olhar para as necessidades tanto da mulher quanto da criança, nesse momento que é tão importante, que um tempo atrás, quando eu não tinha consciência, para mim, a hora do parto era só a hora do parto e não tem porquê, não entendia nada disso. E esse é o ponto, porque tem muita gente que não sabe, né? O quanto é importante esse primeiro impacto na vida da criança, que é esse nascer. Fala mais sobre isso pra gente, Carol, da sua experiência. Sim. Bom, eu acredito muito nessa questão importante do parto humanizado, porque a gente vê antigamente como que era, né? Antes da medicina existir, né, Lu? Era essa coisa animal, do jeito que tem que ser mesmo, né? Era essa coisa... A natureza é muito sábia. É muito inteligente. Então, o nosso corpo sabe parir. Claro, a cesárea é importante para casos de vida ou morte, para casos de... Deu problema ali, o bebê tá em sofrimento. Então, tem que fazer pra ajudar, para auxiliar, mas... Exato. Não que deveria ser uma regra, né? Exatamente. Deveria ser uma exceção. Exatamente. Quando é realmente necessário, a gente faz a cesárea para o neném nascer saudável. Mas se não, então pode fazer um parto normal, que é muito melhor para o nenê e para a mulher. A gente sabe que o parto normal tem N benefícios, como, por exemplo, né? Um exemplo. Quando a criança nasce pelo canal vaginal, ela é contaminada pela flora da mãe. Né? E aí ela já ganha ali, é como se fosse uma injeção de vacina contra um monte de doença. Então ela já fica imunizada só por essa contaminação da flora intestinal da mãe. Ela já nasce com uma primeira grande vacina, né? Então ela já vai ter um sistema imunológico bem mais forte. Outra coisa, a recuperação dessa mãe para poder estar bem para cuidar dessa criança. Recuperação, gente, eu tive parto 3 semanas atrás, faz hoje. Eu já tô ótimo, tô fazendo de tudo, tô ali. Outra coisa que acontece, quando a gente faz um parto normal, ajuda muito na descida do leite, na amamentação. Então, tem mulheres que têm dificuldade com a amamentação. A cesárea, parece que o corpo não entendeu, ainda mais se é uma cesárea agendada. Que às vezes acontece uma cesárea intraparto. A mulher entra em trabalho de parto, ou rompe bolsa. Aí o corpo e o nenê já entenderam que é a hora de nascer. E aí acontece alguma complicação, tem que fazer uma cesárea. É diferente. Mas essa coisa de agendar a cesárea, o corpo não entendeu, o nenê não entendeu. O nenê não deu sinal nenhum de que tá pronto para nascer. Exatamente. E aí, parece que o corpo, como fez uma cesárea agendada e o corpo não sabia do que estava acontecendo, ele vai demorar muito mais para recuperar. Sem contar todas as... Acho que são 7 camadas que corta ali, né? Pelo que os médicos falam. A recuperação desses tecidos. Então, a energia do corpo da mãe vai para essa recuperação. E aí, falta energia para a produção de leite, para a descida do leite, para conseguir estar bem emocional e fisicamente para cuidar desse nenê. Então, parto normal tem N benefícios, né? E a gente confiar na natureza, deixar a natureza agir ali. E isso é tão importante porque isso vai impactar a vida inteira daquele ser humano. Não só naquele momento, mas a vida inteira dele. Até nas vivências intrauterinas, como é que foi o parto, porque o que você trouxe aqui da cesárea agendada, quando a gente vai pesquisar dentro dos atendimentos, é uma dificuldade daquele adulto de tomar decisões, porque ele não pôde já tomar a primeira decisão da vida dele, que é assim,
tá na hora de eu nascer, tá na hora de eu sair desse ciclo para partir para outro. Por quê? Porque já foi decidido por outra pessoa. E isso aqui, gente, não estou generalizando, porque tem N motivos para levar uma cesárea do jeito que for, tá? Mas o ponto é, o fato acontece, vai trazer consequências. Então, quando a gente pode evitar ou fazer o nosso melhor para que isso não aconteça, isso vai trazer muitos benefícios para aquele ser humano quando ele for adulto. Então, olhar para isso, ter consciência e trazer essa informação para tantas mulheres que estão grávidas, casais que querem ter filhos, quando você já se prepara antes e tem essa visão a longo prazo, porque muitas vezes eu vejo que as mulheres estão grávidas e estão só naquele momento, mas é importante ver o depois. Que eu lembro que quando eu estava grávida, Carol, a minha amiga, que foi minha doula, eu estava muito preocupada com o parto, que eu queria parto normal e estava alucinada por causa do parto. E ela assim, Lu, vai nascer. Do jeito que for, vai nascer. Vamos olhar depois para a fase do puerpério, vamos olhar para essa fase. Não, porque não sei o que assim, vamos olhar para essa fase, porque eu nem sabia o que era. Uhum. Então, ela já me direcionando o que poderia acontecer. E aí, quando você vivencia aquela fase, aí é outro choque de realidade. E eu fico assim, que bom que eu tive a informação. Porque senão eu ia achar que eu estava numa depressão, eu ia achar que eu estava doente, eu ia achar que eu não conseguia formar vínculo com a minha filha, eu ia achar um monte de coisas. Sim. Mas quando você tem essa informação assim, isso é natural, tá tudo bem. Então, assim, a informação é de extrema importância para a gente ter essa consciência, não só naquele momento, mas a longo prazo também. Exatamente. Inclusive, para quem quer fazer cesárea, que se informe de tudo e depois, sim, com a informação, fale: tô consciente da minha decisão, eu quero fazer uma cesárea. Exatamente. Né? Não porque, que é o que eu estava falando, né? Acabei começando a falar, desviei, não concluí. Que antigamente, antes da medicina se desenvolver, as mulheres pariam ali, no meio do mato, no meio das suas casas. É aquela história que a gente vê em filme, em série antiga, né? Pega uma bacia e umas água quente e uns pano. Era isso, era bacia, pano e água quente para parir. Né? Não tinha mais nada. Depois, quando veio essa institucionalização do parto, hoje em dia o que acontece? Quem pare? Os médicos, muitas vezes. Não é a mulher que pare. Quem fez meu parto? Quem fez o parto de alguém? Aí você fala o médico, a médica. E quem tem que fazer o parto? A mãe e o bebê. Exatamente. É a mãe e o bebê que tem que fazer o parto, não é o médico, não é a instituição. Pior ainda quando, né, isso antigamente era ainda muito mais, uma prática muito mais recorrente. Hoje, graças à informação, já melhorou bastante, mas ainda ocorre, que é, além da coisa da cesárea agendada, nasceu, o que eles já fazem? Já leva pra longe, já dá um banho. Ah, sim. E aí chega aquele bebê com cheiro de sabonete Johnson pra mãe. Uhum. Uma das coisas muito importantes pra mãe fazer esse vínculo com o bebê é o cheiro natural dele, aquele cheiro de entranha, de víscera com que ele sai do corpo dela. Uhum. Cheiro do líquido amniótico, do sangue. Aquilo ajuda muito nessa conexão, porque nem toda mulher, a gente precisa lembrar dessa grande verdade. Nem toda mulher que tá parindo desejou ou deseja ser mãe. Sim. Então, se a mulher engravidou de surpresa, acabou não tendo, muitas vezes opta por ter o bebê porque não quer fazer um aborto, mas às vezes a pessoa quer fazer um aborto, mas descobriu tarde demais, já também nem pode abortar. Então a mulher vai nascer, ela vai parir um filho que ela ainda não ama, que ela ainda não tem vínculo. Aí nasceu, já leva para tomar banho, já vem um ser humano com cheiro de bebê Johnson, que ela olha e fala: gente, quem é essa pessoa? Uhum. Que hoje é muito estimulado, é o que chama de golden hour, a hora de ouro, que é, nasceu direto pele a pele com a mãe. Sim. Que é outra coisa que contamina a criança e que deixa o sistema imunológico dela mais fortalecido. Então, caso de cesárea, não passou pelo canal vaginal, não foi contaminado pela flora, não interessa, vem pro pele a pele com a mãe que já vai contaminar aqui também. Agora, nasceu, leva embora, aquela luz branca, aquele ar-condicionado, tudo completamente oposto ao que ele está acostumado, que é o escurinho, que é o quentinho do útero. Vai, leva para dar banho, tira todo o vernix, que é aquela melequinha que o neném nasce,
protege muito a pele dele. Além do cheiro ter essa conexão com a mãe. Sim. E eu falava assim, né? 3 semanas atrás, quando meus gêmeos nasceram. Eu beijava eles, tudo melecado, beijava eles, cheirava. Eu olhava pro Paulo e falava assim, como pode eu estar me sentindo tão fedida e eles estarem tão cheirosos? É um cheirinho de céu. E eles acabaram de nascer, tudo melecado, e aquele cheiro de céu na cabeça. E isso ajuda muito na conexão. Então, assim, a gente precisa parar de deixar o parto nas mãos da instituição, nas mãos do hospital, nas mãos do médico, e fazer com que a mulher e o bebê sejam os protagonistas desse parto, independente da via do parto. Tá tudo bem se você quer fazer cesárea. Aí também todas são livres para tomar a própria decisão. Claro, né? Aquela coisa, meu corpo, minhas regras. Exato. Né? Mas que essas decisões sejam tomadas com muita informação e com muita consciência. Tem mulher que fala assim, eu não quero fazer parto normal porque eu tenho medo da dor, então prefiro marcar a cesárea. Gente, a anestesia tá aí para isso. Exato. Meu primeiro filho foi natural, foi uma dor insana. Sim. O meu segundo e meu terceiro, eu acho que até pelo fato de serem 2 partos, chegou uma hora que eu não aguentei. Eu falei, eu não aguento mais, quero analgesia. E tá tudo bem. E foi tudo bem. Tomei analgesia, tirou minha dor assim, e eu tive os 2 partos normais. Meu períneo tá intacto, não teve laceração, tá tudo ótimo. Sim. Recuperei total. Então, assim, se é o medo da dor, a sua questão, vai se informar sobre as possibilidades de anestesia, né? Converse com uma equipe bem informada. Tudo tem alternativas, mas tome essa decisão que é a travessia. O momento que seu filho está fazendo a passagem para o mundo, né? E a travessia dele e a sua travessia também. De uma mulher que não era mãe para uma mulher que agora é mãe. Ou se é segundo filho, né? Para uma mulher que agora é mãe de 2, que agora é mãe de 3. Mas é um momento muito importante, precisa ser considerado. E eu acho que quando você tem uma visão até do que vai trazer para aquela criança, quando você olha com prioridade, o que é prioridade ali? É a vida dos 2, né? Então, por amor, essa mãe, ela vai ajudar o filho a nascer. Quando ela tem informação do quanto isso vai ser importante na vida do filho, além dela, do corpo dela, das questões dela, porque muitas vezes assim, eu já vi muito isso, tá? Não, porque eu quero marcar cesárea para tal dia, para nascer no signo tal, para ser ascendente de tal não sei o quê, de que lua, não sei o que lá. Você não tá olhando para a necessidade do filho, você tá já montando um projeto. Exatamente. E aí, quando você não olha para o filho, você não se importa com que tipo de parto que ele vem, como que ele vem. Você tá olhando muito mais para uma necessidade sua do que para o filho. E aqui a gente tem que olhar para os 2. Porque o filho ele vai ser impactado a vida inteira para o que vai acontecer. E se já antes dele nascer ele já vira um projeto, adivinha como é que vai ser a vida dele lá no futuro, né? A mensagem subliminar que essa mulher está passando para o seu filho. Filho, você existe para suprir as minhas expectativas, para realizar os meus desejos. Então, eu desejo que você seja do signo de Leão, com ascendente em Virgem e blá, blá, blá. E essa pessoa que é um ser humano inteiro, cheio de questões. Tudo bem que a gente nasce quase sem questão, só com as questões da vida intrauterina. Sim. E as questões vão se acumulando depois, né? Mas é um ser humano, uma complexidade ali. Sim. E aí a mãe vai ficar tentando controlar. Olha esse controle como é péssimo, né? Exatamente. E aí vai controlar tudo. Você está controlando a data do nascimento, a hora do nascimento. Imagina o que não vai controlar. Já vem com essa carga, né, desse projeto. E aí o que a gente observa? Que muitos adultos não conseguem ir para a vida dentro da sua essência, de quem eles são, porque eles estão presos para suprir a expectativa da mãe, expectativa do pai. E isso traz um monte de problema. E o que vai acontecer quando esse ser humano tiver os seus filhos? Vai acontecer a mesma coisa. Se tiver filhos, né, Lu? Porque às vezes nessa coisa de cumprir a expectativa é ser sempre uma criancinha morando com a mamãe para fazer companhia da mamãe. Então, se a minha função de vida é fazer companhia para minha mamãe, dar uma utilidade para ela. Se eu sair de casa, ela não é mais útil, né? Então, eu tenho que ser bem infantil e ficar aqui para ela ter utilidade. Aí eu não vou construir nem família, não vou ter filhos, não vou ter nada. Né? É muito sério isso. É mesmo. E aí eu até falo assim, quando vem os clientes assim, eu não tenho motivação para ter filhos e tal.
Assim, então, pera, você não tem motivação natural para ter filhos, é porque você já está exercendo essa função. Exato. Vamos ver aonde que você está exercendo. Se está exercendo de uma maneira saudável para a vida, nos seus projetos, assim por diante, ou se você está exercendo em outro lugar, voltado para o passado. E a grande maioria, o que acontece? Viram os filhos parentais, que aí os pais ficam infantis e os filhos têm que ficar na função de mãe, função de pai dos pais, ficam presos nessa relação, sentem culpa de ir para a vida, e aí fica naquela relação de dependência e codependência. Isso traz uma dor enorme para o futuro da família, e aí até o que você falou, né? Aí quando não tem mais motivação para gerar vidas ou continuar a vida, a evolução da vida, existe a morte de família. Outra coisa que é parecida, né, é quando os pais têm uma pancada de filho, igual tinha antigamente, Sim. 14, 15 filhos. Hoje em dia tem poucas pessoas que têm 8, 10 filhos, essas são famosas no Instagram até, Sim. né? Porque tem tanto filho que todo mundo quer saber como é que é. Antigamente era comum, porque não tinha Sim. métodos contraceptivos, enfim. Mas aí o que acontece, né? Às vezes a mãe e o pai nem ficam numa função de infantis e pedindo para que o filho cuide deles. Mas tem tantos filhos que aí acaba não dando conta de fazer a função da melhor forma de mãe e pai para todos eles. E aí o que acontece? Acaba carregando os filhos mais velhos com essa função de cuidar dos filhos mais novos. Isso Sim. também é muito comum. Seja quando a pessoa tem muitos filhos ou quando a pessoa dá um espaço muito grande entre um filho e outro. Então, eu tenho um filho de 15 anos e um outro bebê de 1 ano. Aí a mulher já tocou a vida, já tá trabalhando, tá numa rotina ali muito acelerada, sobra pro de 15 fazer a função de pai ou mãe pro bebê. E quem falou que isso é bom para esses dois filhos, né? Para os dois, exatamente. Não é nem bom para o de 15 que tá ali, deixando de viver sua adolescência para ser pai e mãe. E aí ganha uma grande responsabilidade que ele nem queria ter, nem pediu para ter. Exatamente. E aí, se acontece alguma coisa com o bebê, a culpa é de quem? A culpa é dele, né? E também não é bom para esse bebê, porque ele precisa de mãe e de pai, ele não precisa de irmão, né? Então as funções já ficam em desordem, já começa a gerar todo aquele caos, aquela desorganização no sistema. Exatamente. É muito complexo. Exatamente. E é uma dor imensa que essas duas crianças carregam. Até já atendi casos onde exatamente essa história que você contou, de irmãos mais velhos que precisam tomar conta dos irmãos mais novos. Teve um incidente que um desses casos que eu atendi, o irmão mais novo morreu e o irmão mais velho levou a culpa por não ter visto a criança. Só que na época ele tinha 8 anos de idade. Nossa. Como é que uma criança de 8 anos de idade pode se responsabilizar pela vida de um bebê? E aí ele carregava aquela culpa até então. Então fez o trabalho, aquele processo de devolver a responsabilidade para os pais, porque aquilo não era dele, né? Então foi um movimento muito bonito nesse sentido, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção, porque não é assim que funciona. Quem é responsável pelas crianças, pelos filhos, independente da idade que eles estão, até antes de se tornarem adultos, são dos pais, não é de outra pessoa. Então, se você não toma as rédeas, olhando para as necessidades de cada filho, dentro da fase que cada um está, o que vai acontecer? Vai entrar em disfunção todas as funções da família. Isso aqui vai ser um caos lá na frente. E depois, repete tudo de novo. Porque foi assim, não, porque é assim. Não, você é mais velho, cuida do seu irmão. Você é mais velho, cuida do seu irmão. E aí? Até acontecer alguma tragédia. E o que vai fazer? Não, e uma criança de 8 anos, ela não consegue falar não para os pais. Exato. Ela não vai ter essa noção de eu preciso colocar limite e explicar para os meus pais que essa não é minha função, de cuidar do meu irmão. Ela vai fazer o quê? Isso é um movimento inconsciente, claro, né? Inconscientemente, o raciocínio é: meus pais esperam de mim que eu cuide do meu irmão. Então, para ser amado pelos meus pais, para ser aprovado pelos meus pais, e a criança precisa desse amor e dessa aprovação. É vital para a criança, né? Eu tenho que cumprir com essa expectativa. Ou seja, não interessa o que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso. Sim. Eles esperam de mim que eu cuide do meu irmão, eu tenho que cuidar do meu irmão, senão eu não vou ser amado. E aí não vou fazer parte da família.
Então, é uma carga muito grande. Essa criança, ela não tem essa noção de, não, eu posso colocar um não, eu posso colocar limite. Essa não é minha função. Não. E aí vai ter que trabalhar depois, anos depois, na terapia. Com certeza. Né? Para conseguir. E ainda é um processo super difícil. Sim. Né? Por melhor que seja o terapeuta, a carga dessa pessoa para conseguir realmente fazer esse movimento de se livrar de verdade dessa culpa, de entender que não é a função dela. Pô, o bebê morreu. Exatamente. Né? É muito difícil. Muito difícil. E aí entra nessa questão, né, Lu, sobre a relação que nós temos com os nossos pais. Porque todo mundo, todos os seres humanos, eles precisam desse vínculo com os pais. Que a criança, ela precisa desse amor, dessa atenção dos pais. Quando não tem, a gente já sabe, ela vai fazer alguma coisa para conseguir chamar atenção e buscar esse amor e essa atenção. Sim. Normalmente, eu brinco, né? O que ela vai fazer não é arrumar perfeitamente os seus brinquedos, limpar a casa e tirar notas maravilhosas para chamar atenção. Antes fosse o que ela faz. O que ela faz é a tal da birra. Não gosto desse nome. Não gosto desse nome porque nada mais é que um comportamento natural, esperado, e que indica que a criança está se desenvolvendo bem. Se seu filho não faz nenhuma birra, aí você deve se preocupar. Com certeza. Se preocupe. Ele tá reprimindo alguma coisa, pelo menos ele tá pondo pra fora, né? Então assim, é natural, é esperado e é um indicativo de que tá se desenvolvendo, de que tá tudo bem. Mas aí, a criança tá fazendo muita birra, por quê? Ela está tentando comunicar alguma coisa. A gente precisa lembrar disso. A criança não tem essa clareza verbal de comunicação que nós adultos temos, e nem todos, porque muita gente até hoje não tem essa facilidade de se comunicar, né? Mas a criança, muito menos. Não tem esse repertório verbal. A criança não tem recurso, o adulto tem. Exato. Então, ela não vai conseguir se comunicar assim, estou precisando que você passe mais tempo comigo, mamãe. Não, ela não vai conseguir fazer isso. O que ela faz? A tal da birra, do comportamento desafiador. Ou chora, ou grita, ou morde, quebra, briga. Causa. Ela causa, né? E aí os pais, muitas vezes, olham para isso com um olhar assim, nossa, que saco essa criança que não me deixa em paz, que saco essa criança que só grita, que só desobedece, que só... Ô, gente, mas vocês estão entendendo que ela tá tentando comunicar alguma coisa importante para vocês? Ela tá tentando demonstrar uma necessidade que ela tá tendo que vocês não estão conseguindo olhar, que vocês não estão conseguindo suprir essa necessidade? Então, a gente tem que fazer um olhar de detetive. Sim. E como que eu vou conseguir fazer esse olhar de detetive e identificar o que tá por trás desse comportamento desafiador? Qual é a necessidade? O que a criança tá tentando me comunicar? Eu só vou conseguir fazer isso se, primeiro, eu entender que eu também faço birra. Adulto também faz birra. E faz muita birra, né, Lu? Então, primeiro, vai se entender. Vai entender como é que era a sua relação com seus pais. Vai entender quais traumas você teve. O que os seus pais falavam pra você? Ou deixavam de falar? Sim. Que você precisava ouvir e eles não falavam, né? Quais foram as dificuldades que você passou na sua infância? E como hoje você, adulto, faz birra? Até nesse comportamento que você falou, que saco, essa criança que birra. Faz, é birra. É birra. Aí vira uma bola de neve. Exato. E aí a criança faz birra. O adulto faz a birra dele. Aí a birra da criança vai intensificar. Aí a birra do adulto intensifica também. Vira uma bola de neve que parece, são duas crianças brigando num embate de quem é mais forte, quem vai falar mais alto. Exatamente. Gente, já vi tanto isso acontecer. Nossa, o direto. Adulto fala, se você não arrumar seus brinquedos, você não vai ganhar presente. Aí a criança fala, eu vou ganhar presente sim. Não vai não. Vou sim. Não vai não. Gente, parece duas crianças brigando. E aí você fala, até onde isso vai chegar? Qual é a chance disso ter um desfecho bom? Não tem nenhuma chance. Triângulos dramáticos. E aí, então, assim, vai se conhecer. Você sabe como que é você fazendo birra? Eu sei como que eu faço birra, Lu. Quando eu tô nervosa, normalmente a gente briga mais com quem a gente passa mais tempo junto. No caso, meu marido, pobre coitado, ele que sofre as minhas birras, né? Então, quando a gente briga, como que eu faço birra? Eu bato porta, eu grito, eu xingo, eu fico resmungando em voz alta o tempo todo. Esse é meu jeito de fazer birra. Então, já sei que é assim que eu faço birra. Então, na hora que eu me percebo fazendo isso, vira uma chave, eu falo, opa, tô fazendo birra. Ou seja, opa, estou sendo infantil.
Ou seja, a minha criança está precisando da minha atenção, eu não tô dando. Isso. Aí a gente consegue parar. Então tá, então deixa eu lembrar lá dos meus traumas, lá na relação com os meus pais. O que eu sinto que eles não conseguiram me dar? O que me faltou? Ah, me faltou atenção. Então, deixa eu dar essa atenção aqui para minha criança. Ah, me faltou abraço, me faltou carinho, contato físico. Então, deixa eu me dar esse carinho, esse contato físico. Exatamente. Eu posso me auto-dar esse carinho, ou eu posso também, não tem problema, pedir para uma pessoa que eu ame. Você pode me dar um abraço? Às vezes a gente precisa... Sim. O ser humano são seres sociais. A gente precisa de contato também de outras pessoas. Ninguém tem que ser autossuficiente, gente, né? Nós somos seres sociais. Então, tô precisando de contato? Pede um abraço para quem mora com você, para quem você ama, mas faça o que você precisa fazer para cuidar dessa sua criança. Porque se não cuidar, você vai fazer a birra de volta com o seu filho. E aí, olha o exemplo que você tá dando para ele. Você não tá nem ajudando ele a lidar com a própria emoção e nem dando para ele exemplos, referências de como sair dessa crise, né? Sim. Então, a gente precisa muito olhar. Para a gente ter uma maternidade, uma parentalidade saudável com os nossos filhos, a gente tem que fazer um trabalho interno muito contínuo, muito árduo. É todos os dias, não é, fiz uma constelação uma vez e pronto. Não. Você tem que... Pega essa constelação que você fez, tem profissionais que deixam gravar a sessão, ou o áudio, ou o vídeo. Assiste de novo depois de uma semana, reflete sobre aquilo, escreve insights, conversa, faz uma terapia, fala sobre. Ah, não consigo pagar terapia, conversa com uma amiga da sua confiança, porque o falar sobre os nossos traumas, os nossos insights, os nossos processos, ajuda muito a cair em fichas, a gente conseguir fazer algumas melhorias internas, né? Então, a gente vai aos poucos, só que não adianta você fazer uma vez só e parar. É um processo que você tem que fazer diariamente. Diariamente tem que cuidar da criança, diariamente tem que olhar para dentro, diariamente lembrar dos seus traumas do passado e ressignificando eles. E não é num papel de culpar os pais. Ah, meus pais foram péssimos pais, eles não me deram a atenção que eu queria, eu odeio eles. Birra. Tá infantil de novo. Birra. Porque os seus pais, eles fizeram o que eles deram conta de fazer. Ninguém é perfeito, ninguém nunca vai ser pai e mãe perfeito, porque todo mundo é ser humano cheio de questões. Mas não é num lugar de, os meus pais foram péssimos pais, então a culpa é toda deles. Não, eles te deram o que eles tinham para dar. Hoje você com mais informação do que eles tinham, porque, gente, o boom que deu de informação da época dos nossos pais estarem grávidos ou começando a educar. Para hoje a gente tem muito mais informação gratuita disponível, né? Pra gente fazer uma educação diferente. Sim. Então não adianta ficar só culpando os seus pais, né? Eles fizeram o que eles puderam fazer. Sim. Pode ser que tenham sido pais ruins para você? Pode ser. Isso existe. Sim. Né? Tudo bem, foram pais ruins. Paciência, mas não é foram pais ruins e eu vou julgar eles pro resto da vida e culpá-los por tudo que dá errado comigo. Não. Você continua preso nesses pais ruins. Foram pais ruins, que pena, eles me deram o que eles tiveram para dar. Provavelmente eles tiveram pais piores ainda. Exatamente. Né? Então, sinto muito que eles tiveram isso, mas hoje eu, com essa consciência, com essa informação toda disponível, posso ser um pai e uma mãe melhor. Sim. Então, eu vou fazer isso, eu vou estudar todos os dias, eu vou trabalhar minhas questões emocionais em terapia ou nos processos que funcionarem para mim. Exatamente. Porque também, né, a gente precisa lembrar disso. Não existe um método que funcione para todo mundo. Sim. Gente, pelo amor de Deus, eu vejo tanto curso de maternidade. Aprenda o meu método que vai fazer o seu filho colaborar com tudo que você quer e o meu método vai... Não existe um método. Pode ser que o método da fulaninha funcione para você, mas não significa que ele vai funcionar para todo mundo. Você vai na nutricionista porque você quer emagrecer. Aí a nutricionista fala assim, comer pepino faz bem. Comer pepino faz bem? Para algumas pessoas faz, para outras não. Tem gente que vai comer pepino e vai ficar passando mal o dia inteiro. Então não existe, do mesmo jeito que não existe uma alimentação que vai fazer bem para todo mundo, não existe um método que vai funcionar para toda a família, educar seus filhos. Então, eu falo muito sobre isso no meu curso. Eu te dou várias técnicas para você conhecer
E aí você vai ver quais dessas técnicas fazem sentido para você e vai aplicar na sua família o que Sim. faz sentido para você. Na terapia, a mesma coisa. Postura do adulto, né, Carol? Isso eu pego, Exato. isso faz sentido, isso aqui não faz sentido com a minha realidade, por quem eu sou, eu deixo. Não é nem sim pra tudo, nem não pra tudo. Isso eu pego, isso é bom, isso aqui não. Exato. A Ayurveda, que é a medicina Aham. oriental, eles falam muito isso, né? Essa coisa do exemplo da alimentação que eu dei. Não existe uma alimentação que vai fazer bem para todo mundo. Por quê? Eu olho para a individualidade do ser humano. Sim. Cada ser humano tem uma individualidade. Cada ser humano tem um organismo diferente. Exatamente. Então a Ayurveda vai falar assim, ó, para você, analisando o seu organismo, comer carne não faz bem. Aham. Para você, analisando o seu organismo, você precisa da carne. É. E a gente vê muito isso, tem dietas veganas. Eu adoro dieta vegana, acho muito boa, acho linda, causa e tudo mais. Mas não vai ser boa para todo mundo. Tem organismos que vão super se adaptar bem com a dieta vegana Sim. e vão aumentar o desempenho nos esportes, a disposição e tudo mais. E tem outros organismos que, mesmo fazendo uma dieta vegana mega balanceada, vão ter uma anemia fortíssima, porque aquele organismo não está Sim. preparado para isso. Mesma coisa na psicologia. Nós que somos psicólogos recebemos muito essa pergunta, né? Com qual abordagem você trabalha? Aham. Tem gente que é exigente e rígido numa abordagem só. Trabalho só com psicanálise, pura e aplicada. Adoro, sou fã da psicanálise, só que a psicanálise não funciona para todo mundo. Da mesma forma que a arte-terapia não funciona para todo mundo. A terapia cognitivo-comportamental não funciona para todo mundo. Cada perfil de cada pessoa vai se beneficiar de uma abordagem diferente. Exato. E educação é a mesma coisa. Ah, meu método. O seu método vai funcionar para algumas pessoas, não vai funcionar para outras. Então, o que fazer? Não adianta você sair comprando um monte de curso do método da fulana, do método da ciclana. Você se aproprie de várias técnicas, de várias ferramentas, de várias informações, e ninguém melhor do que você mesma vai conhecer seu filho. É. Você que convive com seu filho todos os dias. Então, olhe para o seu filho, para as necessidades dele e entenda quais dessas técnicas e ferramentas que você já tem vão funcionar ou não. Como? Testa. Exato. Testei, deu certo? Meu filho funcionou bem aqui com essas coisas de arte-terapia. Sim. Testei, não deu certo? Meu filho não funcionou bem com essa coisa aqui de respiração. Ele não curtiu, ficou mais irritado ainda na hora que eu tentei ensinar respiração. Então, não é isso uma técnica que funcione para todos. Testa, e aí você vai desenvolver o seu método único e particular de criar seu filho. Perfeito que você trouxe aqui, Carol. Até vou compartilhar aqui uma vivência que eu tive quando a Babi nasceu. Essa questão de você olhar para o filho, né? Então, eu estava tendo alguns problemas na amamentação e eu estava usando um aplicativo para dizer o tempo que tinha de dar mamar num peito, a hora de trocar. Só que eu esquecia de pôr o aplicativo, porque você pega a criança chorando, você vai lembrar de aplicativo. Aí eu ficava mais nervosa. Nossa, eu não liguei o aplicativo. Ai, meu Deus, aquilo gerava uma ansiedade enorme dentro de mim. E começou a criar um monte de conflito. Bárbara não parava de chorar. Eu assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí liguei pro meu pai, contei a situação. Ele assim, aplicativo? Imagina a cara do seu pai. Larga a mão desse aplicativo. E ele falou assim, olha pra Bárbara. Simples assim. Para de olhar para outras coisas, porque daí você olha para todo mundo, né? O que a avó fala, o que a mãe fala, o que o marido fala, o que o médico fala, o que todo mundo fala. Mas não tá olhando para a criança. Exato. Sim, Luísa, foca na Bárbara. Só você vai saber o que ela vai precisar, se você olhar para ela. Exato. Então, é aprender a linguagem do bebê. Quando você olha, você tem a oportunidade de definir. Quando você tem informações, você vai, o que você falou, testando. Então, teve outra situação também, que aqui eu não tô incentivando ninguém a fazer nada, tá, gente? Só tô falando da minha experiência, tá? Da concha de amamentação. Eu estava usando a concha de amamentação, até então estava tudo bem. E quando eu fui no pediatra, a médica, ela condenou a concha e eu me senti muito mal. Ela falou numa expressão que eu me senti mal, sabe assim, nossa, peguei a informação dos perigos, só que ela não pode de jeito nenhum, não sei o quê, como se
meu Deus, a Babi vai morrer. E agora, todo esse tempo que eu utilizei, o que vai acontecer? Uhum. Então, assim, pego a informação. Tá, faz mal, eu sei por que faz mal, por causa disso, disso, disso. E quando eu tirei a concha, meu peito começou a rachar. Virou um caos de novo. Aí veio a minha mãe e deu o olhar nela assim, o problema é fungo? Lava. É só lavar. Quando você sair, você põe. Aqui em casa você não usa, então tá tudo bem. Então Exato. pronto. O equilíbrio das coisas. Exato. Então, assim, você sabendo, pronto, eu sei os perigos, eu sei o que tem que fazer. Ótimo. Mas nem tudo, nem nada. E Exato. quando você olha para a criança, meu pai deu 2 dicas fundamentais para mim que eu utilizo até hoje e vou utilizar até Babi seguir a vida dela. Olha para sua filha e não complica. É simples. Se tá muito complicado é porque tá saindo algo do fluxo da natureza. Uhum. Para, respira. Aí é o quê? Olha para suas questões. Porque a Bárbara, minha filha, é o reflexo do que está acontecendo Sim. no sistema familiar. Então, olha para você. Aí depois você vai olhar para ver o que está acontecendo com ela. Exato. Exato, porque isso que a Lu falou, né, de olhar para o bebê e ver o que ele tá precisando, a gente vai esbarrar na mesma questão. Você só vai conseguir ver o que ele tá precisando se você já tiver olhado para sua criança, visto o que ela tá Exatamente. precisando e suprido a necessidade dela. Que se você não olha para sua criança, a hora que você olha para o seu filho, você projeta a sua criança no seu filho, e aí você vai dar para o seu filho o que a sua criança precisa. E Isso. muitas vezes não é o que ele precisa. Então, você não tá olhando para as necessidades dele. Então, como que eu faço para olhar para o meu bebê e ver o que ele, e entender o que ele precisa? Olha primeiro para você, para sua criança. Aquela história. A máscara primeiro no adulto, né? A história do avião. Máscara de oxigênio. Ah, sim. Primeiro põe a Uhum. máscara em você, para depois pôr a máscara na criança. Então, primeiro cuida de você, para você conseguir, então, identificar a necessidade do seu Uhum. bebê. Essa coisa que você contou do aplicativo, né? Hoje em dia tem aplicativo para tudo, tem curso para tudo. Tava vendo na internet ontem. Curso para ensinar o bebê a fazer cocô, Lu. Não. Ai, meu Deus. Gente, quem falou que o bebê não sabe fazer cocô? É tão Gente natural. do Só que assim, a céu. mãe fica muitas vezes tão angustiada com essa coisa de cólica. Sim. Ai, cólica, 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 começa a ficar angustiada e o bebê sente tudo que a mãe sente. É simbiose, ele nem entendeu Sim. que ele saiu do corpo da mãe, ele É. ainda acha que ele e a mãe é um só. Psicanálise explica muito isso. Primeiros meses de vida, o bebê acha que ele é uma extensão do corpo da mãe. Eu e minha mãe somos um. Então, tudo que a mãe sente, ele sente. Aí a mãe tá angustiada porque o bebê tá com cólica, porque ele não conseguiu fazer cocô hoje. Ele vai sentir, vai ficar tenso e não vai conseguir Vai fazer cocô continuar de a novo, mesma vai coisa. continuar constipado. Então, assim, você não tem que ensinar o seu bebê a fazer cocô, você tem que você relaxar e se cuidar. E Uhum. ficar bem, porque a hora que você relaxar e ficar bem, o seu filho relaxa e faz cocô. Não é Exato. de fora pra dentro. Deixa eu fazer um curso pra ensinar o meu filho a fazer cocô. Deixa eu fazer um curso pra ensinar meu filho a soltar pum. Não, Ai, gente. gente. Aí, ontem, eu pedi ajuda lá de uma vizinha lá em casa, porque eu tava sozinha com os gêmeos. Teve uma hora que os dois começaram a chorar. E tava os dois com o nariz entupido. E eu não tinha o aspirador pra limpar o nariz. A vizinha levou o aspirador pra mim. Aí ela falou assim, como é que você tá fazendo? Você anota que peito que você deu? Aquela coisa. Você anota qual Exato. peito que você deu pra dar o outro? Porque tem que trocar, né? Não pode dar 2 vezes o mesmo peito. Né? Eu olhei pra ela e falei assim, eu só ponho a mão e sinto Isso. qual peito tá mais cheio. O que tiver mais cheio, eu dou. O que tiver mais duro, eu dou. Exatamente. Foi Então, isso que eu fiz presta também atenção depois. em você, no seu corpo. Olha que simples. As pessoas ficam olhando pra fora. Pra fora. Eu vou aprender a fazer isso lá fora, num curso. Eu Exatamente. aprender a fazer isso, aprender a fazer aquilo, Olha pra você. Eu atendi uma situação também, Carol, de uma mulher na questão com os filhos, né? E ela realmente, ela tava numa cegueira onde ela tava dando o melhor dela, só que tava dando o melhor dela diante dos traumas que ela vivenciou lá atrás, que ela não tava olhando, né? Então ela só se importava muito especificamente com a alimentação das crianças. Não, porque eu dou uma alimentação saudável para eles, porque eu dou uma alimentação saudável para eles. Mas e o outro alimento?
o alimento de alma, o Emocional. amor, o carinho, o contato, o olhar. É disso que eles estão precisando. Eles precisam se alimentar bem? Sim. Não, mas é porque eu li, porque eu li, porque eu li. Aí eu coloquei assim, então, o que está acontecendo? Pega o livro, coloca na sua cara, dentro da constelação. Coloca no seu rosto o livro. Peguei um livro e coloca no seu rosto. Assim você consegue olhar para os seus filhos? A questão é você olhar para o livro, absorver as informações que são coerentes e olhar para o seu filho. Ah, deu certo, não deu certo? Dá para aplicar, não dá para aplicar? Mas que você olhe para o seu filho. Porque aqui você só está fechada no livro. Aqui você tem um bloqueio de contato. De onde veio isso? E aí, quando vai buscar, o que aconteceu? A mãe também está longe da criança dela, não tem esse contato. Então, quando a gente tem esse olhar para o que aconteceu com as dores da infância dessa mulher, desse homem que tiveram os filhos agora, é importante fazer esse trabalho para que não se repita na relação com eles. Até porque quando a gente fica grávida, né, Carol, vem muito essas questões da nossa infância. Muito, né? muito. Então, se a gente não olha para isso, a gente tem a sensação, nossa, agora eu vou me tornar minha mãe. Você vai reviver os traumas que você teve lá atrás, quando você era um bebê, quando você era uma criança. E muitas vezes isso vai trazer um conflito na sua relação com o filho. Então, muitas vezes vem depressão pós-parto, não consegue criar um vínculo adequado. Por quê? Porque ainda tem feridas lá do passado que não foram vistas. Então, quando você trabalha isso, você pode olhar de um outro ponto de vista. Nossa, agora eu entendi de onde eu vim. Agora eu sei o que aconteceu. Pronto. Ressignifica isso e faz algo diferente. E fica leve. Exato. Porque eu vejo também, Carol, que tem uma questão assim. Eu sinto assim que vai na polaridade. Que antes era uma coisa, ser mãe é tudo de bom, lindo, maravilhoso. E agora, maternidade é pesado, é difícil, não sei o que e tal. E por que que tem essa visão, né? Por que que tem essa visão? E aí traz esse incentivo de muitas pessoas não terem filhos por conta de ser algo pesado, difícil. Mas por que que é pesado e difícil? Porque você não trabalhou em você mesmo. Uhum. Não tem um olhar diferente para isso. Exato. Difícil, gente. Óbvio que vai ser. Você tá criando um ser humano. Você quer que seja fácil? Exatamente. Não é nem fácil cuidar de nós mesmos, vai ser fácil criar um outro ser humano do zero. Não. Difícil é. É difícil. Só que esse difícil não precisa ser pesado e não precisa ser só difícil. Ele pode ser um difícil gostoso. Isso. Ele pode ser um difícil que te ensina muito. E é isso que, para mim, é o maior olhar que eu trago. A maternidade, todas as dificuldades da maternidade são grandes aprendizados, são oportunidades para você aprender, se desenvolver e evoluir. E se você estiver disposta, você pode usar cada dificuldade, cada momento difícil, cada desafio para aprender algo novo, para melhorar, para evoluir, para se tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um adulto melhor para sua criança. Também, né? Desenvolver essa maternidade, essa paternidade é uma grande escola de vida. Com certeza. Isso que você falou das polaridades, né? Uhum. Todas as filosofias espirituais que a gente for estudar, você vai estudar em qualquer religião ou filosofias espirituais, todas vão falar a mesma coisa, não sei porque que brigam tanto entre si, né? Mas todas falam a mesma coisa, que é nem o céu nem a terra, é o caminho do meio. Exatamente. Então, a maternidade não é super romântica, linda e maravilhosa, só com coisa boa e cheirinho de talco, e não é também só merda, cocô, fralda e restrição de sono o dia inteiro. É o caminho do meio, só que você precisa escolher olhar para isso. Se você ficar olhando só para o romantismo, se você ficar olhando só para a parte ruim, você vai perder essa grande oportunidade de viver com o pezinho na realidade e de aprender um monte de coisa na maternidade. Teve uma coisa que você falou que eu lembrei, né? Essa coisa também de aplicativo e de tudo mais. A gente estava falando da importância da informação, né, para consciência e tal. E que os nossos pais, a nossa geração de pais, não tiveram nem metade, nem um terço, né, da informação que a gente tem hoje. E a informação, ela é muito legal, ela é muito boa.
Mas o excesso de informação também atrapalha. Então, isso que a gente está falando do caminho do meio é até para a quantidade de informação que você vai consumir. Como eu estava dizendo, se você fica só olhando para fora, você vai lá ver, curso para o bebê aprender a fazer cocô, então eu tenho que fazer esse curso. Então, tem que fazer o curso para amamentação, então tem que fazer o curso de amamentação. O curso de não sei... Então, informação é importante, mas excesso de informação deixa a gente pinóia. Sim. E até vou contar uma experiência minha, né? Essa coisa de aplicativo. Quando eu estava com o Gabriel pequenininho, eu aprendi sobre um aplicativo que falava dos saltos de desenvolvimento. Você já ouviu falar em salto de desenvolvimento? Sim. Uhum. E aí eu nem fui, no meio do meu puerpério, nem fui atrás de entender o que era esse salto, de onde veio, qual é a origem dessa informação. Só baixei o aplicativo, que era gratuito na época, hoje até é pago, e fui seguindo. O que esse aplicativo falava? Com X dias de vida, começa o primeiro salto. O primeiro salto, a criança vai aprender tal e tal coisa, mas ela vai ficar não sei quantos dias sem dormir, irritada, chorar o dia inteiro, durante 5 a 7 dias. Depois, com tantos dias de vida, tem o segundo salto. Ela vai de novo se comportar assim. Depois de tanto... Aí, o que acontecia? Como eu acompanhava lá, eu olhava e falava, amanhã começa o salto. Aí, o que acontecia? Meu filho começava a ficar irritado e chorar e dormir mal. Tudo que estava falando que ia acontecer. Aí, dessa vez, eu troquei de pediatra e perguntei para minha pediatra. Falei, e essa história de salto de desenvolvimento? O que você acha disso? Ela falou, Carol, você sabe como é que veio essa história de salto de desenvolvimento? Qual que é a origem disso? Eu falei, não. Ela falou, é um estudo que foi feito com 15 bebês. 15 bebês. Então, quer dizer, se eu chegar para você e falar, foi feito um estudo com 15 bebês de 3 meses e os 15 já dormiam a noite inteira, então tem algo de errado com o seu filho. Você vai acreditar? Porque Sim. Com 15 bebês... Então, essa coisa de salto de desenvolvimento foi um estudo com 15 bebezinhos que se comportaram de forma parecida, mais inquieta naquele período. E aí falaram, não, então existem esses saltos aqui e todos os bebês do mundo vão se comportar assim. Gente... Não, e daí se o bebê chora 2 dias depois do que estava lá escrito? Nossa Senhora, agora meu filho tem problema. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, dessa vez eu falei, nossa, não vou nem olhar para essa coisa de salto e tá tudo bem, os dois estão ótimos, estão crescendo. É muito bom a gente confiar na natureza. A leveza. E isso fica leve. É confiar em você como mulher, como mãe, você como homem, como pai, que aquele ser depende de você. Sim, você não precisa ser perfeito, porque ninguém é perfeito. E é através dos traumas que a gente também adquire os nossos recursos, mas que isso seja feito de uma maneira adequada, de uma maneira saudável. Quando você tem informação, você se conhece, você trabalha nas suas questões, tudo isso se torna muito mais leve e não é nem 8 nem 80. Sempre vai ter os desafios, porque a vida é assim, tendo filho ou não tendo filho, na verdade. A vida não é um mar de rosa para ninguém. Com certeza. E o que a gente vai fazer com isso? Exato. A gente pode dar um colorido super positivo ou super negativo, que nenhum dos dois é adequado. É colocar o pé na realidade e viver a vida do jeito que ela é, né? Com tudo de bom e tudo de ruim que ela tem. É isso aí. Carol, nosso tempo acabou, infelizmente, mas foi um prazer enorme ter você aqui no Café com Consciência. Volte sempre, seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço e foi uma honra ter você aqui. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigada, Lu, muito obrigada a todos. E eu quero fazer então esse convite, né? O meu Instagram é Carolina Pinheiro CP e o curso Leve Maternar é um curso onde eu vou te dar um monte de ferramentas e técnicas para você desenvolver o seu próprio método, não é o meu método, não. Então, você vai lá, se tiver interesse, www.levematernar.com.br. Tá com valor promocional por tempo limitado, então aproveita. E é isso, deixo um grande abraço para vocês. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam o Café com Consciência e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau!